Você lembra do desenho Espetacular Homem-Aranha? A série animada O Espetacular Homem-Aranha até hoje é uma das mais aclamadas do Cabeça de Teia. Infelizmente ela foi cancelada após 2 temporadas e diversas tramas ficaram em aberto. Mas você sabia que diversos detalhes de como seria a terceira, a quarta e a quinta temporada foram revelados? É sobre isso que falaremos nesse vídeo de hoje. O Espetacular Homem-Aranha, não confundir com um filme de Andrew Garfield, acompanha Peter Parker poucos meses após ganhar os seus poderes e se tornar o Tails em Nova York. Ao longo das 2 temporadas tivemos 26 episódios e grande parte da galeria de vilões do Homem-Aranha foi apresentada. Agora fica o alerta de spoiler caso você ainda não tenha assistido a série. A segunda temporada termina com a revelação que Norman Osborn era o Duende Verde o tempo todo mesmo e tinha manipulado as situações para parecer que Harry Osborn, seu filho, fosse o vilão. Então, após a última luta que ele tem com o Homem-Aranha, ele acaba caindo em uma série de bombinhas daquelas que o Duende Verde tem e é dado como morto. O Harry acha que foi o Homem-Aranha o responsável por matar o pai e a partir disso abrem-se diversas possibilidades, e ainda mais quando a cena final mostra um homem com o mesmo visual do Norman Osborn, só que com o cabelo de uma cor diferente, viajando para a Flórida ao mesmo tempo em que a família de Curt Connors, que a gente conhece como o Lagarto, também está indo para esse mesmo local. Então o homem fala, para uma aeromoça que ele nunca pede desculpas, que é algo que o Norman Osborn fala no desenho inteiro, e a gente sabe que ali é o Norman Osborn que sobreviveu e está indo atrás do Curt Connors com algum objetivo, e ele retornaria mais à frente para voltar a atazanar a vida do Homem-Aranha. O ator Josh Keaton, que deu a voz ao Peter Parker nessa série animada, deu alguns detalhes de como o desenho seria na sua continuação. A ideia original era que a gente teria 5 temporadas, cada uma contemplando um ano da vida escolar do Peter Parker, e a última seria com a sua formatura. Então, depois do fim do desenho, a gente teria alguns filmes que não sabe se seria lançado diretamente para a TV ou iriam para o cinema, que mostrariam esse Peter do desenho já adulto e mais maduro. E a respeito do que a gente poderia ver na terceira, quarta e quinta temporada da animação, algumas pistas foram deixadas nas 2 primeiras temporadas, é sobre isso que a gente vai falar agora. Além do próprio Norman Osborn, que com certeza retornaria em algum momento como Duende Verde, diversos personagens foram introduzidos e se tornariam vilões nas temporadas seguintes do desenho, mas isso infelizmente não aconteceu. Podemos destacar o policial Stan Carter, que é mostrado diversas vezes no desenho, e sempre que tem algum vilão causando algum caos em Nova York e o Homem-Aranha resolve a situação, ele aparece lá. Nas histórias em quadrinhos, o Carter se torna o vilão devorador de pecados, que é o grande vilão da história A Morte de Jean the Wolf, que por sinal é a policial que aparece ao lado dele em todo o desenho. Então eles estavam colocando aí essa sementinha para no futuro adaptar essa história, que é uma das mais pesadas do Homem-Aranha. Outro potencial vilão é Miles Warren, que nos quadrinhos se torna o Chacal. No desenho ele aparece na segunda temporada, se não me engano, ocupando o laboratório do Dr. Curt Connors e ajuda até a criar alguns vilões, como o Magma, que é o irmão da Liz Allen, e o Kraven, o Caçador. Nos quadrinhos, o Chacal trabalha com criação de clones e é um dos principais responsáveis pela temida saga dos clones, que poderia acontecer na terceira ou quarta temporada da animação, e a gente vê outras versões do Homem-Aranha, como por exemplo o Ben Reilly. Quem também aparece rapidinho no desenho e poderia ser uma ameaça brutal para o Peter Parker, no episódio em que o Dr. Octopus está fingindo ter se regenerado, ele está no Instituto Ravencroft, aparece o Cletus Kasady, que é o Carnificina. Ele no desenho não vem a se tornar o Carnificina, mas o desenho dá a entender que isso poderia acontecer, pois na segunda temporada, o Ed Brock, quando ele é derrotado pelo Peter, ele acaba sendo levado também para o Ravencroft, e aí eles poderiam fazer a conexão desses 2 personagens e fazer do Venom surgir o Carnificina. Para fechar a lista de potenciais vilões das outras temporadas, a gente tem a aparição do Roderick Kingsley, que é o alter ego do Duende Macabro, que também aparece como um empresário no desenho. Ele é até ajudado pelo Homem-Aranha em um episódio, mas ele se aproveitaria na terceira temporada da derrota do Norman Osborn
e aperfeiçoaria o traje dele diante do sumiço do Norman para poder se tornar o Duende Macabro, mas isso infelizmente não aconteceu. Também temos pistas sobre outras ameaças como o Gatuno, o Homem Hídrico e até mesmo o Escorpião, além da volta do Sexteto Sinistro. O fato é que o Espetacular Homem-Aranha é um dos meus desenhos preferidos do Cabeça de Teia e é muito triste que ele tenha acabado sem um encerramento definitivo, afinal haviam muitas histórias ali que poderiam ser apresentadas, a trama do Peter com a Gwen Stacy, enfim, tinha vários elementos que poderiam evoluir e deixar essa animação ainda mais especial. O que nos resta agora é aproveitar que o personagem apareceu em Homem-Aranha através do Aranhaverso, para quem sabe a Sony resolva voltar com esse desenho, fazer um revival e continuar essa história que é tão legal. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, comenta aqui se você gosta de O Espetacular Homem-Aranha e compartilha esse vídeo com amigos que são fãs do Tails. É isso aí, galera, até a próxima, tamo junto.